São Paulo, 22 milhões de pessoas, a maior cidade do Hemisfério Sul, uma metrópole que gera mais riqueza do que a maioria dos países da América Latina. E o metrô com 101 quilômetros de extensão. 101 quilômetros. Pequim tem 800, Xangai tem 900, Nova York tem 380, Londres tem 402. Até Buenos Aires, que tem menos da metade da população de São Paulo, tem uma rede de metrô mais extensa e mais antiga do que a nossa. O metrô de São Paulo começou a ser construído em 1968, 56 anos atrás. E, em 56 anos, a maior cidade da América do Sul construiu 101 quilômetros de trilhos. Pequim construiu 800 quilômetros em 20 anos. Isso não é incompetência, isso não é falta de dinheiro, isso é uma escolha. E neste documentário eu vou te mostrar quem escolheu isso, por que escolheu e quanto essa escolha custa no seu bolso todos os dias. Para você entender o tamanho do que estamos falando, eu preciso colocar alguns números na tela. Um trabalhador que mora na zona leste de São Paulo e trabalha no centro gasta, em média, 3 horas por dia dentro de ônibus e metrô. 3 horas. Isso equivale a 45 dias por ano. 45 dias da sua vida gastos dentro de transporte público superlotado. Pesquisas mostram que o brasileiro perde mais tempo no transporte do que muitos trabalhadores urbanos ao redor do mundo. Mais do que o japonês, mais do que o indiano, mais do que o chinês. E o custo disso não é só emocional, é econômico. Estudos da FIPE estimam que o caos no transporte público de São Paulo custa mais de 40 bilhões de reais por ano em produtividade perdida. 40 bilhões por ano, só em São Paulo. Com esse dinheiro, seria possível construir centenas de quilômetros de metrô. Mas esse dinheiro não vai para o metrô. Ele desaparece no congestionamento, na doença do motorista exausto, na criança que chega tarde à escola, no trabalhador que perde o emprego porque não consegue chegar no horário. O transporte público ruim não é só um inconveniente, é uma máquina de destruir oportunidades. E ela funciona todos os dias. Você pode estar pensando, mas construir metrô é caro e difícil? E é verdade, é caro, é difícil. Mas outros países fizeram isso, vários deles. A China não tinha nenhum metrô em 1980, nenhum. Hoje, tem mais de 10 mil quilômetros de linhas de metrô espalhados por mais de 40 cidades. Em 40 anos, a China construiu 100 vezes mais metrô do que o Brasil construiu em 56. Mas você pode dizer, China é uma ditadura, não é comparável. Tudo bem, vamos olhar para a Coreia do Sul. Democracia desde os anos 80. Seul tem 340 quilômetros de metrô. É um dos sistemas mais pontuais do mundo. O metrô de Seul tem um atraso médio de 42 segundos por viagem. 42 segundos. O metrô de São Paulo tem atraso médio de 16 minutos. E o Chile? Santiago, no Chile, tem 140 quilômetros de metrô. Santiago tem 1/4 da população de São Paulo. Proporcionalmente, o metrô de Santiago é 4 vezes maior do que o de São Paulo. O Chile não é mais rico do que o Brasil. O PIB brasileiro é muito maior. Então, o que o Chile tem que o Brasil não tem? Você vai descobrir em alguns minutos. É aqui que a história fica interessante e perturbadora. Nos anos 50 e 60, São Paulo tinha um dos melhores sistemas de bondes da América do Sul. Centenas de linhas, milhares de passageiros por dia. Era um sistema funcional, acessível, que conectava a cidade. Aí chegaram as montadoras. A Volkswagen inaugurou sua fábrica no ABC Paulista em 1959. A Ford, a General Motors e a Mercedes já estavam chegando. E junto com elas, chegou também o lobby mais poderoso que a política brasileira já viu. As montadoras precisavam que os brasileiros comprassem carros. E para comprar carros, as pessoas precisavam acreditar que o carro era necessário. E para acreditar que o carro era necessário, o transporte público precisava ser ruim. Em 1968, o último bonde de São Paulo foi desativado. A cidade, que tinha uma das melhores redes de transporte coletivo do continente, desmontou tudo. Literalmente. Os trilhos foram arrancados do chão. E o que surgiu no lugar?
avenidas, viadutos, obras bilionárias para carros, o Minhocão, a Marginal, rodovias que cortaram bairros, destruíram comunidades e transformaram São Paulo na cidade do automóvel. Décadas depois, quando o metrô finalmente começou a ser construído, os contratos já tinham outro problema: superfaturamento. Obras que custavam o dobro em São Paulo em comparação com outras grandes cidades do mundo. Linhas de metrô que chegaram a custar várias vezes mais por quilômetro do que a média internacional. O dinheiro entrava, as obras não avançavam, e os políticos que aprovavam esses contratos recebiam doações de campanha das construtoras que ganhavam as licitações. O círculo estava completo. Você pode estar pensando, mas isso tudo é história antiga, e hoje, o que está acontecendo? Hoje, São Paulo tem linhas de metrô em obras há mais de 15 anos. A linha 6 laranja foi prometida para 2014, depois para 2018, depois para 2022. Hoje, em 2026, ela ainda não está completamente pronta. Mas o problema não é só São Paulo, é o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro tem um metrô com 35 quilômetros. 35! A segunda maior cidade do país com 35 quilômetros de metrô. Brasília, a capital federal, tem 42 quilômetros. Uma cidade projetada do zero, planejada por arquitetos e urbanistas, com 42 quilômetros de metrô. Belo Horizonte tem 28 quilômetros. É uma das maiores cidades do Brasil. Some tudo isso. Some o metrô de todas as cidades brasileiras. Você vai ter pouco mais de 250 quilômetros de metrô em todo o Brasil. A cidade de Xangai, sozinha, tem mais metrô do que o Brasil inteiro. E o que os governos prometem? Expansão, sempre expansão. Toda eleição, algum candidato promete novas linhas, novos trilhos, novas estações. E, depois da eleição, os projetos voltam para as gavetas, os contratos voltam para as mesmas construtoras e o brasileiro volta para a fila do ônibus. Então, a gente chega à pergunta final. A pergunta que eu precisei fazer durante toda a produção deste documentário. Por que o Brasil não constrói metrô? A resposta curta é: porque não interessa a quem decide. Não interessa às montadoras que vendem mais carros quando o transporte público é ruim. Não interessa às construtoras que ganham mais dinheiro em obras superfaturadas que demoram décadas do que em projetos eficientes e rápidos. Não interessa aos políticos que usam cada nova linha de metrô como promessa eleitoral, em vez de tratá-la como obrigação do Estado. E quem paga o preço disso tudo? Você, todo dia, 3 horas dentro de ônibus, 45 dias por ano, uma vida inteira de produtividade desperdiçada no congestionamento. O Brasil não é pobre demais para ter metrô. O Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo. Tem engenheiros, tem tecnologia e tem recursos suficientes para construir uma das melhores redes de transporte do planeta. O Brasil não tem metrô de verdade porque as pessoas que poderiam mudar isso não têm nenhum incentivo para fazer diferente, a não ser que você exija. Se este documentário te fez pensar, se te fez querer entender mais sobre como as decisões políticas e econômicas afetam a sua vida todos os dias, então eu preciso de uma coisa de você agora. Compartilhe este vídeo. Mande para alguém que passa horas no transporte público todos os dias. Mande para alguém que ainda acha que esse problema não tem solução. Deixe o like. O algoritmo só leva esta investigação para frente se você ajudar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a gente ainda tem muito mais para investigar. E deixe um comentário aqui embaixo. Quanto tempo você gasta no transporte público por dia? Eu quero ver esses números. O Brasil precisa ver esses números.